como essa coisa do tempo, ela, de fato, em algumas situações o tempo cura as coisas, em algumas situações o tempo faz com que aquela coisa que aconteceu com um potencial terrível deixe de estar em evidência, seja uma coisa, seja outra, acho que daí que se cunhou a frase de que o tempo cura tudo, né? Não é uma coisa assim? O tempo cura tudo, né? E então, assim, eu acho essa frase muito perigosa, justamente porque, embora realmente ao longo do tempo, e o tempo é um grande aliado para a cura de situações sendo ser curadas, mas na minha visão depende muito do que você faz ao longo desse tempo. E de fato pode vir a cura, ou pode vir simplesmente um esquecimento, por exemplo, não está mais em evidência, eu não estou sofrendo mais com aquilo. E quando o que está em jogo, que a gente imagina que o tempo tenha resolvido e feito perdoar, porque a gente esqueceu e dá uma ideia de que perdoou. Até porque a palavra perdão, a ideia que ela passa é essa de um esquecimento num certo sentido, né? Porque a ideia do esquecimento no sentido de não me gerar mais um monte de sensação ruim que geraria, né? Que gerava e tal. Mas não é um esquecimento de uma amnésia, né? Vamos ver se eu entendi. Então, esse esquecimento, com o tempo pode trazer a falsa sensação de perdão. Exatamente. E aí o grande perigo para mim. Entendi. Porque se houve ali a falta de perdão e eu simplesmente não percebo ela, e as consequências dela, porque o tempo acabou apagando isso da minha lembrança, mas não do meu coração, eu corro o risco de terminar minha vida aqui e não ter resolvido aquilo. O que é a oração do Pai Nosso? Jesus diz pra gente, todo dia a gente tem que orar. Perdoa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha o perigo disso. Então o tempo, ele é perigoso. Porque dependendo do que eu faço ou deixo de fazer ao longo dele, esse esquecimento, ele vai me colocar em risco, entendeu? Então, a gente estava justamente na semana passada conversando, numa situação de dos homens que estava com a gente falando sobre um irmão que tinha sido assassinado mesmo. Não foi nem coisa de um acidente, teve culpa não teve, um dolo ou não, eventual. Mas realmente o irmão dele, com 20 e poucos anos, estava estudando até para a polícia, entendeu? Dedicado e tudo, novo, 20 e poucos anos. E ele simplesmente, um cara que era do convívio deles, e o cara foi e matou ele a tiro, entendeu? Por conta de um desentendimento ali, e eram amigos e tudo. E então, assim, isso acompanhou ele por muito tempo, essa coisa de eu vou matar esse cara que matou meu irmão. E era companheiro deles, o cara sumiu e tudo, e tentando identificar onde que estaria e tal. Tinha suspeitas, e diz que um ano e pouco depois, o, veio a notícia de que ele teria morrido, sido atropelado. Um acidente mesmo. Acho que atropelado, mas num acidente de trânsito. E ele teria morrido, a notícia chegou para ele. Hoje ele está com 30 e poucos anos já. Então já passou bastante tempo. Mas realmente, assim, para ele, na época, o que ele queria era ter se vingado. Então eu aproveitei para trazer isso e dizer, cara, assim, me permita, e para todos nós, e para ele particularmente, que tem essa coisa maior ainda, que talvez você simplesmente não queira mais a vingança, porque o cara já morreu. Mas até que ponto, se ele aparecesse hoje para mim, eu tivesse... Graças a Deus que o cara morreu atropelado e que ele não precisou matar, né? Sim, sim. E aí, até que ponto, diz assim, olha, foi engano aquilo. Ou então o cara simulou essa informação para poder se safar. Se for muito crente, ele vai dizer assim, graças a Deus, É. fez minha parte. Deus é Deus de vingança, né? Como a Bíblia diz que ele a mim pertence a vingança e realmente ele se vingou. Matou aquele cara. Então, assim, até que ponto, se eu estou num lugar e essa pessoa aparece, eu disse, caraca, velho, e talvez eu não vou fazer ali porque eu não estou preparado, eu não é, mas depois aquilo volta, eu vou dizer, cara, esse cara tá vivo, não acredito que ele viu esse tempo todo. Meu irmão tá fora. E eu falava uma coisa interessante, que eu acho muito interessante, nós precisamos nos atentar muito, 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 muito a isso. Deus, e isso é uma coisa extraordinariamente bela, mas ao mesmo tempo deve deixar a gente com a orelha de pé. É lindo como na leitura que eu faço da Bíblia, e a Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem, ele vê o coração. Então, baseado nisso, eu não vejo Deus julgando a gente com embora diga que nós vamos ser julgados pelas nossas ações, mas eu não vejo um Deus julgando com base nas ações isoladamente consideradas. E não um contexto, um coração, até que tanto foi dado para que seja tomado e exigido, né? E
vendo um Deus que julga baseado no coração, eu fico imaginando quantas pessoas às vezes não tiveram uma vida muito mais... Teve uma determinada vida que aí ela então, baseado naquilo ali, ela tem uma determinada atitude que eu estou daqui apontando meu dedo. Mas aquela atitude talvez dela ainda ali, ou depois ela vai ser restaurada, ou talvez mesmo aquela atitude, ela está num processo ali com Deus e que ela teria agido o dobro de errado daquilo e ficou na metade porque está num processo. E eu, que não teria pelo meu histórico de vida propensão nenhuma, eu acuso ele, mas Deus sabe, pelo meu coração, que se eu tivesse a história de vida dele, as experiências dele, tivesse passado pelas coisas que ele talvez eu tivesse feito pior. Esse me parece o julgamento mais justo. E quem sou eu para julgar Deus, mas é baseado nisso, é que eu acredito que vai ser desse jeito, entendeu? E que Deus é capaz de simplesmente colocar o nosso coração em qualquer situação e nós sermos julgados baseado no que a gente faria ou deixaria de fazer, entendeu? Isso é belo, é sério, mas é do belo. Alto da Compadecida. Você lembra de você assistir o filme? Assisti Aí algumas tem vezes. aquele cara que é o que sai matando, né? O matador, vai pelas cidades, tocando terror. Você lembra desse cara? E aí quando ele vai então para ser julgado, ele não, é porque ele teve uma vida difícil. É o Lampião, né? É o Lampião. E aí o Lampião, então, ao invés de ir para o inferno, vai para o céu. Dentro desse contexto, porque o julgamento não foi das ações. Levou-se em consideração o contexto dele lá. Sim. E às vezes... Ilustração do sim, filme, sim, né? sim. E aí o contexto dele vivido e também o final. Parece que diz, mas no final, tem uma lembrança no filme, no final ele fez tal coisa, né? Dando uma ideia de... E de fato, a Bíblia fala, a profecia que diz justamente que se o justo se arrepender no final da vida do seu caminho de justiça e voltar à prática da iniquidade, ele vai ser julgado como um iníquo e nenhum dos seus atos de justiça vai ser lembrado. E diz que o inverso também é a mesma coisa, né? Às vezes eu estou aqui acusando alguém, condenando alguém, mas o fato de eu apontar o dedo por algo que alguém fez de errado, eu já estou, como o Tiago vai dizer, aquele que usa de juízo sem misericórdia, está invocando para si também um juízo sem misericórdia. E como nenhum de nós vai passar por um juízo ileso e ser absolvido num julgamento sem misericórdia, então a gente já não pode de cara apontar. Né? E esse cara, então, que praticou algo realmente errado, ele pode vir a ser absolvido. E eu que o condenei, invoco para mim um juízo sem misericórdia e necessariamente vou ser condenado. Mas, para além disso, Deus ainda pode justamente colocar o meu coração, e talvez até por isso, né? Porque ele sabe, então, como seria a minha situação lá, e aí eu sou julgado, então, você está apontando o dedo? Interessante isso, né? Você está apontando o dedo, mas eu sei, o seu coração, como é que você faria lá? Então, talvez isso não seja tão alheio como a gente às vezes pensa, como esse texto está me ocorrendo agora, porque é só porque eu julguei o Tiago numa coisa, caramba, que não tem nada a ver, agora por isso eu vou ter um rigor maior sobre mim, talvez esse rigor seja só na área que ele teve, mas põe meu coração e sabe como é que eu faria lá no lugar dele, com todo o histórico dele, já que eu me vejo no direito de condenar, então eu estou me colocando numa situação que nada mais justo que me colocar na situação dele, para eu ser julgado. Não é? Faz bastante sentido, né? Diferente. Você se coloca, se eu estou, então... Exatamente. Você está julgando, sim, né? Então é o que você está dizendo isso. Foi isso, então você vai dizer, como você está pedindo para ser, então... Né? Mas o melhor é não julgar nos dois sentidos, né? Nem um, nem a outro, né? Nem a si, nem o outro, nem a si mesmo, né? Não tem um texto bíblico... Com certeza. Um texto que diz que fala sobre essa questão do perdão e diz que Deus, então, vai pegar o nosso pecado, o nosso erro, e vai jogar no vale do esquecimento, na profundidade do oceano. É um negócio assim, não tem um texto assim? Sim. Eu não lembro qual é esse texto, eu até procurei, mas... Vou achar por que eu queria por que eu estou comentando sobre esse texto? Não seria... Essa questão do perdão e do esquecimento, não parece que está um pouco intrínseco as coisas, assim, nós não estamos um pouco, né? Porque se você não perdoa, você vai ficar remoendo aquilo o tempo todo. Mas eu entendi o que você falou, né? A pessoa perceber se ou só esqueceu, o tempo então levou e esqueceu, ou se de fato perdoou. Né? O ideal então é perdoar e porque perdoou, vai para o vale do esquecimento, né? Acaba indo para o vale do esquecimento. Mas... E aí, Miqueias 7,19, parece. É um dos textos que dá essa ideia de esse lugar onde não é mais lembrado.
Miqueias 7,19. Miqueias é fininho É também. bem no finalzinho aí. Finalzinho do Antigo? É. Isaías, Jeremias. Deixa eu ir. Miqueias, quanto? 7,19. Ah, você tá com 7,19. isso. Quero encher esse outro aqui. É esse Testamento. Eu achava que era no Novo Testamento. Aqui está assim: tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aí, Mas ó. o que vem É isso mesmo. o anterior? De novo terás compaixão de nós. Qual é a pergunta? O 18, né? Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da rebelião do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a piedade de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Então, é daí que tira essa ideia do mar do esquecimento, acredito que seja daí, por conta dessa ideia de qual a ideia de algo que está na profundeza do mar. É um lugar onde ninguém acessa, né? Alguém acrescenta que, além de jogar lá, ele teria colocado uma placa dizendo proibido pescar, entendeu? Além de jogar lá, ele ainda... Mas nem precisaria dessa placa, porque na profundidade realmente do mar não tem, daí a expressão mar do esquecimento, né? Perdoa todos os pecados e não mais relembra a transgressão do remanescente da tua herança, eis que tu não permaneces irado para sempre. Pelo contrário, teu prazer eterno é demonstrar o teu amor. De novo terás compaixão de nós, pisará as nossas malignidades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, aí no contexto do que você estava falando, imagina Deus. Você acha que Deus seria capaz de esquecer no sentido de não passar pela lembrança fatos quando ele concede o perdão para a gente? É nesse sentido? Entendeu? Não tem por que ser. É exatamente o esquecimento do... Que aí a pessoa diz, cara, então eu não perdoei, porque eu fico lembrando ainda o tempo todo disso. Ainda me dói quando eu lembro. Então eu não perdoei. Ora, dependendo do tipo de ofensa que a pessoa me tirou um filho, me tirou um pai, me tirou meu cônjuge, é óbvio, quando eu lembrar eu vou doer, até porque vai estar relacionado com a saudade da pessoa que eu perdi ou daquilo que eu perdi. Então, dependendo do que seja, eu acho que ao longo de toda a vida ainda pode doer. Mas o esquecimento é no sentido de realmente você não ter nenhum sentimento ruim sobre aquela pessoa, não ter um desejo ruim para com ela, e muito pelo contrário, a ponto de você desejar o bem para aquela pessoa que te fez o mal, e ser capaz, inclusive, de você mesmo ser o instrumento de Deus para levar o bem até ela. Você não só quer o bem, mas está disposto a ser esse instrumento para isso, se a vida, de repente, coloca numa situação para isso. Eu só faço se eu realmente tiver esquecido no sentido do perdão, né? Que é justamente como, então, Deus faz com a gente. Mas... Então, eu achei aqui Tiago aqui, como eu falei, você ia falando. A gente eu já ouvi alguma história nesse sentido, né? Então uma pessoa mata o filho da pessoa e essa pessoa visita esse Sim, tem uma história sobre isso. Aí ia ler a Bíblia para ele lá, parece, e tal, o cara preso. Tem uma história também, já ouvi muito linda sobre isso. Que aí você olha assim, cara, só Deus mesmo, assim, pra fazer um negócio desse, né? O cara mais ou menos da idade do filho, né? Então vai lá e você tá lembrando do filho. Mas ela foi lá e declarou perdão e continuava indo lá nele, né? Se me permite, por favor. vocês me permitem? Por favor. Eu trazer uma palavra de um padre? Por favor. Esse padre Gustavo, ele é bem radical em determinados momentos.
Mas ontem foi o dia da memória de São Vicente de Paula. Aí ele começa a falar sobre São Vicente de Paula, conta a história de São Vicente de Paula, de como ele focava no espírito. Pulei essa parte, que aí da metade em diante, ele começa a falar o que o senhor está falando, sobre a graça. Sobre a graça e o fato de Deus perdoar uma pessoa assim, né? Posso botar? Por favor. Vamos ver. Havia várias controvérsias religiosas, mas sobretudo a França foi atacada por uma heresia, a heresia do jansenismo. Uma heresia que dizia, por exemplo, Quem é o Ricardo? Não? entre Paulo várias Ricardo. absurdas, A voz dele. nós não somos livres para resistir à graça. Ou seja, se Deus me dá a graça de ser salvo, essa graça é irresistível e, portanto, o ser humano não é livre. São Vicente de Paulo Que é o e promoveu calvinismo, os vem desse bispos jansenismo, a calvinismo, que é da igreja presbiteriana. dessa heresia jansenista, a condenação das famosas Do livre-arbítrio. teses em que verdadeiramente era necessário colocar a verdade católica que brilhasse no coração das pessoas. E a verdade católica é a seguinte: Deus quer que todos os homens sejam salvos. E se nós formos salvos, seremos salvos por pura graça de Deus. Mas aqueles que forem condenados não serão condenados por uma culpa divina. Ou seja, se vamos para o inferno, isso é culpa totalmente nossa. Porque o jansenismo, ao apresentar a graça de Deus como uma graça à qual não se pode resistir, parece estar prestando culto a Deus. Mas, na verdade, está culpabilizando Deus, dizendo que se nós vamos para o inferno, não é culpa nossa. Escolheu previamente, não apontar a graça dele. Para Né? ir para o céu e outros para ir para o inferno. A fé católica crê. Todos, absolutamente todos, somos feitos para ir para o céu. E a graça de Deus está lá suficiente, nos convidando para que nós mudemos de vida. E se nós não a ouvimos, não é culpa de Deus. A culpa é nossa. De nossa parte, precisamos imitar Vicente. São Vicente de Paulo nos mostra esta caridade de Cristo que impele a fazer o bem fisicamente aos necessitados, mas também espiritualmente. Porque lá, no coração de cada homem, mesmo o homem mais perverso, existe graça suficiente para que ele se converta. E se ele está resistindo por infelicidade, por culpa dele, nós podemos ser caridosos e ajudá-lo a dar o passo na direção da salvação. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A gente, se a gente tiver oportunidade, a gente deve ter ao longo do tempo aí, de estudar um tópico do livro, do meu livro, que fala sobre essa questão, esse livre-arbítrio, sinergismo, ou o movimento unilateral só de Deus para com o homem, se depende dessa resposta, né? E realmente é a partir daí que vem o calvinismo, essa ideia de que realmente a gente não tem escolha, né? A partir dos 5 pontos de Calvino lá, que hoje é o que a igreja presbiteriana adota, mas tirando completamente a possibilidade de livre-arbítrio por causa disso daí, né? Eu achei o texto aqui de Tiago, que eu falei, Tiago 2, falai e procedei com todos, como quem haverá de ser julgado pela lei da liberdade. Capítulo 2, versículo 2, foi o que eu li. 13, pois será exercido um juízo sem misericórdia sobre quem não usou de compaixão. A graça triunfa sobre o juízo. É interessante que realmente me ocorreu, nunca tinha me ocorrido isso, como ocorreu agora, nessa conversa nossa. Tiago 2, 2, 12 e 13, principalmente o 13. Pois será exercido... Olha só, então falar e proceder com todos, e o julgamento não deixa de ser um procedimento relativamente ao próximo, não é?
como quem haverá de ser julgado pela lei da liberdade. Pois será exigido um juízo sem misericórdia. Exercido. Eu falei o quê? Eu te endereço. Tiago 2. Eu vi uma Pois coisa e será, falei outra. Exigido. Exigido. Pois Será exercido um juízo sem misericórdia. 2, eu estou no 13 agora. Tiago 2, 3. Pois será exercido um juízo sem misericórdia sobre quem também não usou de compaixão ou de misericórdia. A graça triunfa sobre o juízo. Como que eu sempre via isso daqui? Ou seja, o perdão triunfa sobre a acusação. Aham, exatamente. aponta, né? Então, eu sempre via isso assim, caramba, eu tô aqui na minha vidinha, tranquilo aqui, o cara foi lá e simplesmente foi lá e deu um tiro no outro lá, porque foi roubar e não sei o quê. E o latrocínio, como a gente estava comentando ali, cara, por causa do celular, por causa de um carro, o cara vai lá, velho, tentou matar a mulher, matou o cara. E aí, não faz parte da minha vida esse mundo. E aí eu me permito dizer assim, cara, é muito isso e muito aquilo. E que absurdo, um cara desse tinha que ser lixado e tal. A mãe tinha que fazer a mesma coisa com a mãe dele e tal. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um julgamento sobre ele. Não estou, obviamente, aqui justificando ou dizendo que a ocasião faz o ladrão e que, portanto, não é nada disso. Mas só o fato de que eu estou, não é só um fato, eu estou julgando e condenando ele, né? E eu estou, então, entendendo que ele precisa de ser punido por aquilo que ele fez. Não foi contra mim, foi contra uma outra pessoa, mas a pretexto do amor e da empatia, né? Eu me coloco no lugar das vítimas ali, dos parentes daquela vítima, e eu então começo a odiar a atitude dele, odeio ele, entendo que ele precisa ser punido por causa de um mal feito, nem foi para mim, mas um ar de um amor até num nível mais elevado, né? De um altruísmo e tal, eu me consigo fazer isso. E aí eu não perdoo aquele cara. Quando eu entendo que ele tem que ser punido, eu não estou perdoando, nem foi contra mim. E me soavam nada disso. Eu sempre adotei e amo esse texto e procuro pautar, mas sempre pensava assim, caramba, um troço nem tem a ver comigo. Não punido não. Você pode querer que a pessoa seja punida, que ela responda pelos seus atos. Então, eu vou chegar lá. Você me lembra se eu não chegar lá? Por favor? Importantíssimo. Mas então é importante, por isso não fiquem só com o que eu falei sem dar uma conotação diferente. Estou falando só sobre punição e não sobre o que vai acontecer com ele, mas a título de eu entender que ele tem que ser punido. Que a ideia de eu não perdoar é eu exigir a punição. Essa pessoa ela tem que pagar, é a ideia de paga. Essa pessoa tem que pagar pelo que ela fez. E quando eu perdoo, eu estou dizendo, não precisa pagar pelo que ela fez. É bem isso. Não perdoar tem que pagar. Perdoar você não precisa pagar, você não me deve mais nada. Você não me deve nada por causa disso. Como Jesus na cruz vai dizer. É como Jesus na cruz, ele olha então para todo mundo e ele diz o quê? Ele diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ou uma tradução... Não, Filipe, por exemplo, uma das menções que a gente fez na quarta, quando Filipe está sendo apedrejado, o primeiro mártir que tem da igreja, quando ele está sendo apedrejado ali, o texto relata no livro de Atos que no momento em que ele está ali, ele viu uma luz e ele diz, Pai, não lhes impute esse pecado. Eles estavam cometendo um mal terrível, apedrejando ele, matando ele a pedradas ali. Paulo estava ali assistindo e consentindo. E ele, nesse momento, ao invés dele poderia dizer, Pai, a única coisa que eu te peço faz eles pagarem por isso que ele está fazendo. Olha, eu estou aqui levando o seu nome, carregando o seu nome, pregando o seu evangelho, e olha o que eles estão fazendo. Talvez para um deles, até brinquei, falei assim, Deus, só aquele ali, ó, aquele foi forte, me jogou, nossa, está dando até agora, esse ali. Então, não, aquele eu senti uma energia, os outros, mas esse ali eu senti uma energia do mal, só aquele ali, até para servir de exemplo os outros. Não, ele olha para todo mundo, ele olha para aquela luz, ele diz, não lhes impute esse pecado. Ele está dizendo, Pai, que eles não sejam punidos por causa disso que eles estão fazendo.
não precisam pagar, eles não devem nada sobre isso. Isso o perdão faz. Quando eu não perdoo, eu exijo que a pessoa que fez mal, ou a mim, ou a um outro, que ela pague pelo que ela fez. Então, a grande questão é essa aqui. Se nós adotarmos ao longo da nossa vida, como ele vai dizer aqui no versículo 12, né? Falar e procedei para com todos. Se é na maneira da gente falar e proceder para com o outro, a gente não levar em conta que todos nós vamos ser julgados, e sob o mesmo critério, pelo mesmo juiz, sob o mesmo critério, não, pelo mesmo juiz, pela lei da liberdade, eu vou me entender no direito de condená-lo, de julgá-lo, condená-lo pelo que ele fez e dizer ele tem que pagar pelo que ele fez. Aí Deus, que vai me julgar, ele vai dizer assim, tem um monte de coisa que você fez ao longo da sua vida que você teria que pagar pelo que você fez. O juízo, o tipo de julgamento, a regra e a régua que você exige para o outro que fez, pagou, eu não posso usar um outro critério para você. Você vai ser julgado por mim no fim dos tempos com o critério do fez, pagou. Você pode nunca ter jogado a pedra na cabeça de alguém e matado, você pode não ter dado um tiro, mas você fez tanta coisa, inclusive a nível de pensamento e de desejo não executado, e eu avisei que no padrão nosso, você não vai nem ver o reino dos céus. Só de você pensar e desejar fazer uma coisa no seu coração, você já fez. Você já fez tanta coisa, você já matou tanta gente, você já adulterou tanto, só para pegar os dois do exemplo que Jesus traz. E por causa do critério que na sua relação, no seu proceder e falar para com os outros, você usou um critério que definiu o critério que eu vou julgar aqui, você agora. Você não entra. Você nunca matou, mas não entra. Não tem a ver com o que eu fiz ou ele ser mais grave. Mas tem a ver com eu estabelecer aqui qual critério eu vou ser julgado. E olha como isso tem tudo a ver com a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou e disse, orareis assim, perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí Jesus termina, isso é tão forte, que a oração, isso é tão central no Evangelho, que quando Jesus termina a oração, está lá mais ou menos no meio da oração, quando ele termina, ele retoma um ponto. Qual o único ponto que ele retoma? O do perdão. Se fosse para me dizer, eu diria para ele retomar o do pão. Porque, de fato, o pão é Jesus, a presença, e ele que vai dar essa capacidade para perdoar e capacidade para buscar. Não. Ele pega a oração do Pai Nosso todinha e cita, lá pelo meio está o perdão, e ele fala, porque, de fato, como se toda ela estivesse falando só disso, porque ele não puxa nenhum outro tema e diz assim, se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, vocês não perdoarem os homens as suas ofensas, tampouco o seu Pai Celestial vos perdoará. Então, olha como é condizente com realmente. Mas por quê? Por conta desse critério. E aí ele cita, ele dá aquele exemplo, aquela parábola de alguém que tinha uma dívida impagável. E que chega para o seu senhor, é levado diante do senhor para quem ele devia, e numa época em que a lei dava o direito para o credor de simplesmente executar o devedor. Ser dono dele, da família dele, escravizar. Então, olha o nível, não é como a nossa, olha, deu 5 anos para escrever, ou tá, não tem, mas essa casa é impenhorável, tá, no máximo você vai levar minha casa, mas minha vida é minha, não. É uma época em que o devedor pagava pela dívida, ele e sua família. Ele e a família. Ele e a família. Então, olha o nível. E ele chega, então, com uma dívida impagável. Por que impagável? Porque lá descreve a quantidade de denários. O denário era equivalente a um ano, uma diária de um trabalhador, um ano de trabalho. E quando você multiplica aquilo ali, você chega em milhões de dólares. Você converte para a gente o valor de uma diária de um trabalhador braçal, não estou falando de um salário de um servidor público, não, estou falando de um
trabalhador braçal, pega a diária aqui de um pedreiro, quando você multiplica pela quantidade ali daquele valor, que diz quantos denários devia, dá uma dívida de milhões de dólares. Dá a ideia do que é uma dívida impagável. E aquele senhor, e ele pede, pô, tem compaixão de mim, eu vou pagar. Mas não ia. Porque não ia nem por má fé, ele não ia dar conta a vida toda, ele podia trabalhar a vida toda que não pagava. É. Então, assim, eu vou pagar, tem compaixão de mim. E aí a compaixão foi tamanha que ele disse, pega a dívida dele e rasga aí. Você está liberado, você não me deve mais nada, não, vai embora daqui. Você não me deve mais nada. Você disse que ia pagar? Esquece. Vai ver sua vida com sua família. Diz que ele saiu, no mesmo instante ele encontra na esquina com um cara que devia a ele um valor infinitamente menor. Quando você compara o valor que eu não me lembro, cara, mas era mixaria, porque lá diz o valor. Usa até outra moeda para ter de tão baixo assim, outro referencial. Ele diz que pega ele pelo pescoço, começa a sacudir, dizendo, me paga o que você me deve. Você me deve. E chama as autoridades e prendem ele por conta que ele deve. Aí chega aos ouvidos daquele senhor, que já tinha revogado a dívida, aquela história. E ele diz, é mesmo? Traz ele aqui para mim. É esse aqui que tu ouvi que tu falar que tu fez? Servo infiel. Pega aqui, papel, cola de novo aqui, treinar. Prende ele. Enquanto ele não me pagar o último centavo, não sai de lá. Sai nunca mais. Se solto ele não conseguia fazer o dinheiro, imagina preso. Então, essa ideia de quando eu digo assim, fez, tem que pagar, eu estou levando em conta que a minha é impagável. Por mais terrível que seja aquilo que o outro fez contra mim ou contra alguém, cujas dores eu estou assimilando e tomando em nome do Evangelho, em nome da caridade, em nome da empatia, em nome do amor, essa dívida ali não compara com a dívida que eu tenho para com Deus. Não compara. Então ele diz justamente, olha, se você usar um critério sem misericórdia, com dívidas que são menores, porque qualquer conta que alguém tenha com um outro ser humano aqui vai ser infinitamente menor do que a conta que tem para comigo, eu vou usar o mesmo critério para com vocês. Então o nosso perdão, que pela graça, como falou, ele já está potencializado, ele já alcança todo mundo, ele está em vigor até o último suspiro. E se eu vivi uma vida de perdão, ele vai valer. Se eu vivi uma vida sem perdão, ele vai ser revogado. O Emílio, Pega uma água para mim, meu irmão, por favor. tentando ver pelo apedrejamento de Tiago, como você estava falando, né? Sim, de Estevão. Eu falei Felipe até, foi Estevão. Estevão, né? Estevão. Vamos supor, eu quero ver a questão do espírito. Vamos supor que eu estivesse lá nessa cena. Estão apedrejando Estevão, né? Ele ainda não viu a luz, né? Uhum. Estão apedrejando. Eu só estou assistindo. Uhum. Eu só estou assistindo. Mas o meu espírito não é passivo. Uhum. Né? Obrigado, meu irmão. Porque eu posso estar desejando que apedrejar, né? Uhum. Ó, foi julgado, foi condenado, tem que ser apedrejado mesmo. Pedreja. Uhum. Eu não vou jogar pedra, mas apedreja. Sim. Então, no meu julgamento, Deus me faria lembrar de que, olha, tudo bem, você não jogou pedra, mas veja, seu espírito, você permitiu que seu espírito partisse e jogasse pedra. Sim. Jogar uma pedra. Você jogar uma pedra, mas você permitiu que ele fizesse isso. Sim. Automaticamente você foi igual, né? Sim. E quando Estevão pediu para que perdoasse a todos, né? Que estavam ali, né? Os que estavam apedrejando e os que não estavam, né? Uhum. Sim. E aí veja como o evangelho é que nós corremos um risco muito grande, para pegar esse exemplo de Estevão, que dá a mesma ideia de um outro que está lá, que eu, às vezes, em nome do evangelho, em nome no sentido de eu chamando isso de evangelho, né? Chamando de amor, em nome do amor nesse sentido,
Eu estou vendo Felipe, Estevão, que está sendo apedrejado injustamente, porque está pregando o nome de Jesus. Eu sei que eu não tenho condições de ir lá e reprimir aquilo, porque tem 10, 15 apedrejando, eu só vou morrer junto e não tem porquê. Mas no meu coração, eu alimento o quê? Um desejo de que viessem 50 do nosso lado, com mais pedra ainda, para a gente colocar esses 15, 10, 15 no lugar deles, que eles merecem, que é debaixo de um monte muito maior de pedra. O meu desejo, porque eu me sensibilizei com a vítima Estevão, injustiçado, o meu desejo é que aqueles 10, 15 fossem apedrejados do mesmo jeito. E agora, porque eles merecem. Na minha visão, pelo menos, eles estão sendo injustos com ele, e uns caras desses são muito do mal e eles têm que morrer. Quando eu desejo isso, ainda que eu faça na defesa de quem está sendo injustiçado e vítima, eu também estou desejando o quê? Uma paga. Eu não estou perdoando. E embora eu faça isso em nome do amor e do evangelho, isso vai ser pesado contra mim. Eu não estou falando e procedendo para com todos, e não só para com os cristãos, para com todos, isso inclui os meus inimigos, isso inclui os meus algozes e os algozes dos meus amigos, né? Como alguém que vai ser também julgado. E esse é o critério. Por isso, o texto que a gente estava meditando na semana, na quarta-feira com os homens, que embora a aplicação Filipenses, só voltar um pouco, Filipenses capítulo 3, embora a aplicação aqui não seja especificamente sobre perdão, mas ela tem tudo a ver. 3, 13. Vou ler a partir do 12. Hã? Por aí. Sai. Tranquilo. Um pouco antes lá de... Achou? Vai voltando. Colossenses. Aí passou. Aí um pouquinho entre... Isso. Aí bem por aí. Um pouco antes. Filipenses antes de Colossenses. Aí. Vou ler a partir do 12 aqui. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Paulo falando, entretanto, vou caminhando. Estou avançando, né? Buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude. Outra tradução vai dizer, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Deixa a depressão para lá, esquece o que ficou. E avançando para as coisas que adiante de mim estão, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então eu penso muito, embora aqui eu estava meditando com eles na quarta, aplicando aqui sobre o perdão. O perdão exige que eu esqueça, no sentido de ficar desprendido das coisas que passaram, inclusive das agressões a mim, a outras pessoas. Uma coisa eu faço, me esquecendo nesse sentido de um desembaralhar, de um soltar, né, de um deixar isso para lá e me desprender do que está para trás, para eu poder avançar para o alvo, que é Jesus. Tem sentimentos em relação ao passado, em relação a pessoas, a circunstâncias do meu passado, que são incompatíveis com estar caminhando em direção a Jesus, que é perdão por natureza e amor por natureza. Se é contrário ao sentido do que Jesus está me levando, esse pensamento e sentimento do passado, eu não vou avançar. No máximo eu vou dar uma avançadinha como um elástico, mas daqui a pouco esse trem aqui vai me puxar e acabou. E eu saio do caminho. É como eu tenho dito, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, bênção, porque realmente só entra no céu quem for perfeito, né? Como ele diz aqui, mas não que eu já seja perfeito. Só que só entra no céu quem é perfeito, porque no céu só tem lugar para a perfeição. Mas a questão é que como o caminho é o mesmo que é o perfeito, quem está no caminho já está na perfeição. Sem mérito próprio, mas está na perfeição. Em Cristo nós somos perfeitos. Nele nós somos perfeitos, Ele nos aperfeiçoou
mas nele nós já somos perfeitos. Porque tudo que há de imperfeição em mim já foi levado sobre os ombros dele na cruz e ele disse, está consumado, eu não vou me lembrar disso aqui. Já foi lançado no mar do esquecimento. Mas apenas quando e na medida em que eu estou no caminho, eu estou em Cristo. Então tem coisas que quando eu estou preso, as quais eu estando preso no passado, são incompatíveis com a perfeição que é de Jesus. E quando eu insisto nisso, uma coisa é um pecado, é um vacilo, foi um erro, mas eu me levanto e deixo para trás e vou. Mas se eu insisto nisso, isso é muito comum nessas coisas de sentimento, de falta de perdão, em que a gente continua levando, e tá, Deus perdoa, perdoa, porque se não perdoar eu saio do caminho e eu não vou atingir a perfeição se o Senhor não me perdoar, eu nunca vou ser perfeito como o Senhor é perfeito. Mas quando eu me recuso a perdoar no meu passado, o que vai acontecer com o meu presente? O não perdão. Então eu deixo de estar no caminho e eu posso continuar na religião. Eu posso continuar na religiosidade, eu posso continuar indo para a igreja, eu posso continuar tomando a ceia, eu posso continuar comungando, eu posso continuar rezando, eu posso continuar fazendo devocional, lendo a Bíblia, mas eu não estarei mais no caminho. Então é se deixar, e aí eu digo, muito cuidado com o tempo. Falei com o colega, digo que você deu esse exemplo também em relação à sua irmã, é dizer assim, como está o meu coração em relação a isso? O sentimento em relação a essa pessoa, ela deve alguma coisa? O que eu quero para ela? O que eu já desejei para ela e que eu posso me arrepender disso que eu desejei? As pessoas que nos fazem mal, é natural a gente considera o quê? Como inimigos, mas qual o ensino de Jesus sobre as pessoas que nós temos como inimigas, que eram aquelas a quem a gente desejaria o mal? Ela diz, não resista ao perverso. Ela diz, orai pelos vossos inimigos. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para quem te faz mal. Amar e orar. Ele diz, porque quem ama, só quem ama, não está fazendo nada de demais, embora a gente nem isso dá conta, né? Mas ele diz, a grande questão é amar, inclusive o inimigo. Então a Carol falou sobre, tá, mas a pessoa tem que responder por aquilo que ela fez. Que é a punição. Então, quando eu espero que a pessoa passe por uma punição, eu desejo isso, que não depender de mim, ela vai passar por essa punição, eu estou dizendo, tem que pagar pelo que fez. E se eu digo tem que pagar pelo que fez, eu vou ter que pagar pelo que eu fiz. Não tem outra saída. Então isso significa que as pessoas que cometem crimes, elas não devem ser presas, bem, pelo menos no Brasil, e mesmo que não seja no Brasil, se tiver um outro lugar, e eu, embora até já disseram que andou há controvérsia sobre isso, né? Mas eu sempre adotei como sendo, mas independente mesmo que não fosse, você tem possibilidades de penas onde você tem um caráter punitivo ou um caráter educativo, né? Que a pena teria ou essas duas funções ou uma delas. No Brasil eu sempre adotei, embora há quem diga isso, que teria os dois papéis, eu nunca adotei o caráter como punitivo. E independente de qual é o sentido jurídico, que não é o caso aqui da discussão, mas existe uma lei que diz que quem comete determinados crimes vai ficar preso por isso, e eu posso muito bem no meu coração adotar o quê? Essa pessoa precisa realmente de uma reclusão. Ela precisa realmente refletir sobre o que ela fez. Ela precisa melhorar para voltar para a sociedade, se melhora, se não volta e tal. Mas não é porque eu desejo que ela seja punida por isso. Essa pessoa precisa disso. Ou mesmo que não seja, na lei dos homens estabelece que essa pessoa vai ser punida mesmo. Como, por exemplo, quando você adota e admite uma lei, uma pena de morte, é nítido que não tem aí um caráter educativo, né? A não ser para quem acredita que vão ter outras vidas e que ele possa ser disciplinado para uma outra vida com aquela execução. Mas, então, você teria ali, sim, um caráter punitivo e eminentemente punitivo pelo que fez, e não restaurativo. Mas eu posso perdoar essa pessoa e realmente eu não preciso que essa pessoa passe por essa pena de morte. Eu não preciso disso.
porque ela não me deve nada. Se o Estado vai condenar, se não vai condenar, não vai mudar em absolutamente nada a minha vida sobre o que essa pessoa fez comigo. E quando, então, ela diz lá que perdoa e chora, óbvio, resistindo, porque não é fácil, tão recente você declarar um perdão para alguém que te faz um mal nesse nível, mas o que ela, então, o que ela está dizendo é justamente o quê? Que não deve nada para ela. Ora, essa pessoa está numa sociedade que tem leis e o perdão pessoal dela para com essa pessoa de não exigir essa paga não tem nada a ver com o Estado. O Estado não vai perguntar para ela. Se for um tipo de crime que passa por ele, né? No nosso caso, crimes menores, beleza, se vai perdoar, não, por mim, não precisa de essa punição dele aí, não. Tanto que eu, então, não vou nem processar, né? Não vou abrir o processo criminal contra essa pessoa. Mas, se não passa pela pessoa, o perdão dela não tem a ver com se ela vai passar pela pena de morte ou se não vai passar. E ela não está lá nem, então, vai isso, vai aquilo, não é um problema meu. O que diz se essa pessoa perdoou ou não, independente dessa pessoa, o algoz ter sido executado ou estar preso, é se ela seria capaz de conviver com essa pessoa, em alguma medida. Faz sentido eu esperar que se torne o melhor amigo dessa pessoa? Não, não tem o menor sentido. Mas seria possível conviver na sociedade com uma pessoa dessa. Eu seria capaz de me encontrar com ela num bar, num restaurante, na praça da cidade. Quando eu a visse, natural, ia lembrar do mal que ela fez, porque eu vou lembrar da pessoa que ela tirou de mim. Mas eu não vou ter um pingo de desejo de voar no pescoço dela ou um pesar de dizer, esse filho da mãe ainda está vivo. 10 anos já a mais que meu marido. Não teve uma alma santa para tirar essa vida desse cara. Ninguém e aí atropelou ele, não. ninguém atropelou. Um acidente, um bendito acidente, né? Então, só o coração, e aí só Deus, cara. Só Deus. Tem gente que pode simplesmente fazer esse discurso com a intenção de ficar bem entre os outros. Mas não é algo realmente ali do coração dela. Só Deus vai saber. Mas todos nós precisamos ter cuidado com o tempo, porque o tempo, às vezes, ele faz com que a gente não lembre o dia a dia, as atividades, as rotinas, e aí por isso que eu não estou exigindo a paga. Mas eu realmente não isentei aquela pessoa. E, portanto, eu posso não ser isentado. E daí eu falei que eu queria gravar um vídeo, se eu arrumasse tempo, porque então o contraste, quando o Trump vem e diz, não, eu acho bonito isso, mas não, comigo não. Eu realmente odeio, não lembro a frase, mas ele usou a expressão de ódio. Então, assim, eu penso, essa é uma das grandes diferenças e que está enganando muita gente, por algum tempo vai enganar, é que se juntou a galera que tem os valores cristãos com a dos valores judaicos, e você junta num pacote só e está todo mundo levantando uma bandeira e nós vamos defender os valores judaico-cristãos. Contra, que não é só em defesa, mas já estamos passando para o nível do contra. Antes era para nos defender, nós defendemos esses valores das pessoas que querem atacar esses valores. A gente está numa transição, acredito eu, em que se tudo caminha para que passe a ser essa bandeira, eu não levanto só para defender isso aqui, mas agora para atacar quem é contra esses valores. E o que gera isso? O ódio por quem está atacando os valores ou quem defende os valores. Eu tinha uma pessoa que levantava essa bandeira dos valores judaico-cristãos. E ela pode ser cristã ou não. Tem gente que levanta a bandeira dos valores judaico-cristãos, como era o caso dele, do Kirk. Ele levantava a bandeira dos valores judaico-cristãos. Ele defendia a família, a tradição, a família americana, etc., né? E que tem valores judaicos ali também. Mas eu acredito, e não tenho como saber, que era um cristão de verdade, pela postura, a maneira de ser. O testemunho da esposa me diz muito, me dá muito a impressão disso, de que seja, posso estar enganado. Mas, quando então uma pessoa que faz parte do movimento, um líder do movimento, e ela, num ambiente desse, que é um ambiente
cristão, onde há um mover, aparentemente um mover espiritual, e a pessoa consegue dizer isso, se você expressamente diz não. Uma coisa é dizer assim, cara, isso é muito bonito. Eu talvez fosse o primeiro a dizer. Isso é muito bonito, mas olha, eu preciso muito da graça de Deus. Eu estou vendo que eu pensei que era cristão, mas eu não sou, e eu preciso muito, muito. Me ora, põe a mão na minha cabeça com essa mesma unção para perdoar aí, como se existisse isso. É você, especificamente uma unção, né, que é a presença de Deus. Mas eu estou vendo que eu pensei que era cristão e não sou. Porque eu não consigo me imaginar numa coisa dessa. Mas eu sei que é isso que é o certo. Uma pessoa cristã diria isso. Mas quem é apenas um defensor de valores judaico-cristãos e apenas levanta uma bandeira, essa pessoa só vai com muita naturalidade dizer assim, é muito bonito isso, mas comigo não cola não. O negócio é do ódio mesmo. Então você vê, e aí é onde justamente a água e o óleo não se misturam, né? Por mais que você pode colocar num recipiente junto, nós vamos defender aqui os valores da água e do óleo. Pode defender, mas misturar não vai. Esse é o coração que vai discernir isso, entendeu? Então, e como eu digo, eu falo muito com a Carol, eu tenho a impressão, eu falo com algumas pessoas próximas, eu tenho a impressão de que tudo caminha para um domínio da direita mundial e que eu torço por esse domínio, porque eu defendo esses valores judaico-cristãos, me considerando cristão, mas que faz muito mais sentido que o domínio do que o Apocalipse fala, de um domínio central, e que para perseguir cristãos aconteça de alguém da direita do que da esquerda. Mas como é uma conjectura minha que vai vir daí, eu não vou deixar de apoiar o que dentro do que eu acredito é o que eu acho que teria que estar numa determinada posição. Alguém que possivelmente vai vir a ser, mas algo que eu acredito que o outro lado já esteja atacando determinadas situações. Mas então essa coisa do perdão a gente não pode brincar com ela. Não pode. Olha, eu falei com a Carol assim, nos dias que aconteceu, eu falei com ela, cara, minha vontade era assim que se liberasse geral e dissesse assim, ó, vocês vão ter até você lembrou do filme, né? Cara, vocês estão realmente tá difícil, vocês vão ser mesmo se resolvendo aí, quem tiver que matar quem, tá liberado aí. Porque assim, quando eu fui, não foi, o que e aí que eu tô falando, isso aí é pretexto de evangelho, a pretexto de amor, a pretexto de sensibilidade. O que eu sentia contra quem estava apedrejando, né? O que era, assim, não vou dizer do cara que matou, mas as pessoas que estavam fazendo chacota a respeito da morte dele, louvando a morte. Nossa, eu de um ódio tão grande dessas pessoas, que a vontade é dizer assim, velho, sobre isso aí vocês se resolvem, vamos dar um tempo para vocês, está liberado? Você vê alguém louvando ali, você pode fazer o que for, se o cara consegue se defender ou não, tá entre vocês, depois a gente volta. Dá uma liberada pra gente resolver entre nós quem tá. Isso a pretexto de empatia e de amor com relação a ele que morreu, a família vendo aquilo, o meu desejo era simplesmente de ver essas pessoas massacradas. Entendeu? Mas é um desejo muito grande. Eu vou louvar esse sentimento. E aí a vingança é isso, é o que vai acontecer. Se a pessoa, a pena de morte, se ela espera isso como vingança, nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser suficiente, entendeu? E como as redes sociais, elas são mestres em ajudar a alimentar essas coisas. Né? Porque aí os perfis que ele segue, o que curte, o que comenta, vai aumentando. Então foi chegando o pra ele algoritmo. vídeo, e um vídeo, outro vídeo, outro vídeo. E aí quando ele falou comigo, ele tava com muita raiva das pessoas comemorando. Eu tava lamentando pelas outras pessoas, chocadas com as outras. E ele tava com essa sensação. Mas o algoritmo vai alimentando isso, né? Vai entregando esse tipo de conteúdo. Usando o exemplo que o Emer deu da água e do óleo não se misturar, mas o que a gente tem que compreender é a totalidade, porque a água e o óleo estão dentro de um recipiente e elas realmente não se misturam. Você pode sacudir e elas não vão se misturar, porque não se misturam. São diferentes mesmo e não se misturam. Mas elas estão dentro do recipiente, há um todo. Então nós estamos defendendo um ideal
temos que entender isso, que estamos dentro de um todo e tentar ao máximo lutar pela democracia, porque a democracia é esse princípio. Mas aí Olha o recipiente, olha o todo, olha que todos nós estamos nessa situação e que só o relacionamento, só o convívio, só o diálogo, só o movimento de compreender o todo, de se relacionar, de negociar, de ser diplomático de um lado, de ser perdoar do outro, disso daí. Só esses movimentos é que vão nos permitir seguir, né? Porque senão, se fica água e óleo em ebulição, o que vai acontecer com o recipiente num momento? Se a gente ficar botando fogo no todo, botando sempre fogo no recipiente. por isso que a esperança realmente só é em Jesus. Porque nesse exemplo da água e do óleo que não se misturam, Jesus é o sabão, que interage tanto com a água quanto com o óleo. Então, o meio, o equilíbrio, o centro, a esperança é só Jesus. Não, o que o que você está dizendo dá uma conotação diferente para o que eu dei, e aparentemente o que a Francisca falou também. Eu estou falando, quando eu falo, por exemplo, de água e óleo num recipiente, eu estou falando de pessoas que estão levantando a mesma bandeira e que aparentemente, portanto, são pessoas que são comuns, são iguais. Só que por conta da essência delas, mesmo que elas defendam os mesmos valores, tem gente que tem uma essência e tem gente que não. E momentos como esse vão mostrar isso, que é o mesmo espaço, são pessoas do mesmo espectro político, que defendem as mesmas bandeiras, mas e que é a vítima direta, ela declara um perdão que é bem próprio do Evangelho, para muito além de defesa de valores, porque o Evangelho não defende valores, né, valores judaico-cristãos. O Evangelho, ele trabalha pessoas, né, indivíduos, transformações individuais, mas ele não levanta bandeira de valores, nem cristãos. O Evangelho, Jesus nunca levantou uma bandeira de valores. Mas não me proíbe de fazer isso. Eu, como sou cristão e sou cidadão, e eu posso levantar a bandeira que eu quiser. Mas o que o Evangelho faz é promover coisas aqui dentro que vão ter, então, situações em que, embora reunidos pessoas de um mesmo espectro, que levantam uma mesma bandeira, a diferença vai estar no momento desse. As atitudes em relação a uma mesma situação, onde um que foi a vítima direta e principal, considerando qualquer outro, ela simplesmente vê que ela tem essa obrigação e, pela fé e buscando força, ela declara isso para entrar nesse processo, é claro, disso ali, que ela vai ter que continuar trabalhando isso com a graça de Deus. Mas um outro que seria do mesmo espectro, e dentro de espectro, ele é até líder nisso, um dos grandes líderes, talvez o maior líder, ele desautoriza o perdão dela, por mais que chamando de bonito, mas o grande referencial é o líder, e ele diz, não, isso aqui não cola. E lá, graças a Deus, parece ter um movimento muito grande no sentido do perdão e do não revidar. Aqui no Brasil, que é mais assim, quem menos perdoa é quem está mais longe. Aqui no Brasil eu vejo um movimento muito mais de raiva e de ódio, querendo crescer e nós vamos tomar as universidades, mas muito mais de tomar na força do que querendo repetir o gesto lá em que ele foi atacado, mas aqui querem fazer com violência e não como era. Porque se o Trump tivesse ficado calado, por quê? Por causa do espírito de cada um. Ganho, né? Mas realmente ele desvalidou a fala dela. Sim, sim. Para os seguidores dele. No olho por olho. Sim, e aí me parece que justamente assim, sim, imagina por que ele não poderia ficar calado, talvez justamente porque, do ponto de vista de alguém que esteja por trás, não é interessante, sim, se você como um grande político, a ideia de ser liderança, se você apregou qualquer coisa no sentido desse espírito dela ali, você inclusive só vai tomar ataque, né? Com que autorização ele teria para depois apontar um canhão, fazer uma... Não tem, então assim, não cola, realmente você é um político. É por isso que a Bíblia... Por isso que a Bíblia... Você queria ser presidente dos Estados Unidos? Eu não queria de jeito nenhum. É uma situação muito difícil. Muito difícil. Tu conseguindo ser presidente nem da associação, imagina. Ser presidente de um país como os Estados Unidos. Se
você pega essa linha e diz, não, então tá, então eu vou pelo evangelho. Perdão. Pelo perdão, não Traz só as máquinas perdão, do é negócio. começar a ter atitude Sim, do sim, evangelho no líder de um país Sim. como os Estados Unidos. Rapidinho ia tomar, nos 4 anos que ele ia O tomar, mundo toma. rapidinho ia tomar os Estados Unidos, ia fazer o que quisesse lá, ia violentar as mulheres, ia acabar com tudo, e etc. Porque os outros países que odeiam os Estados Unidos, rapidinho ia tomar, porque o cara, se ele fosse levar com os princípios do evangelho, rapidinho. Ele ia tirar ele ia tirar os muros, ia abrir imigração. Daqui a pouco lá estava cheio de árabe para todo lado, muçulmano, tudo. Porque é isso que o amor faz. O amor não constrói muro. O amor derruba o muro. O amor não destrói pontes, ele constrói pontes. Né? Agora imagina. É muito difícil. Né? Eu acho que é impossível, na minha opinião, talvez, ser cristão na palavra e presidente do país como os Estados Unidos. Para mim até... Porque todos se olham como donos. São donos da terra. Né? Nós somos donos desse país, nós somos donos do Brasil. Então, eu defendo a propriedade. Né? Eu defendo o povo, a nação, né? A história. Enquanto que o Criador que fez tudo. Agora a Bíblia, aqui as palavras o tempo todo estão nos dizendo, olha, vocês vão ser massacrados, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser mortos. Às vezes você tem que estar preparado para isso, porque justamente por causa disso. Porque é ódio de todos os lados. É muito maior, mesmo para esses que se dizem judeus, cristãos, não sei o que lá mais e tal. Eu também sou conservadora, pastora. A minha visão também é conservadora. Quer dizer, eu tendo um pouco para a direita, né? Mas vai ser massacrada. Sim. Não vai ser vencedora. Não, nesse nível, não existe vencedor. O vencedor, se me permite a correção, nesse nível, o vencedor são os que são massacrados, se permitem massacrar. Tem vencedor? Tem. É uma minoria que vai se permitir ser massacrada. Na defesa de quem está sendo massacrado, entendeu? É exatamente uma postura que a gente viu nesse auditório ali, mas ali era o cenário dela e nós ainda estamos numa transição, mas dentro desse espectro, que está levantando bandeira de valores judaico-cristãos. A minoria é cristã genuína. Como no mundo todo, e dentro da igreja a minoria é cristã genuína. Então, por isso eu posso dizer com muita tranquilidade. Então, a minoria, no próprio espectro dos que defendem os valores judaico-cristãos, uma minoria é cristã efetiva. E que toma atitudes e prega como o que ela fez. Então, quando esse espectro é dominando e resolver dizer agora é o momento da paga, porque não tem a conversa do perdão com quem não tem a essência. Quem defende valor judaico-cristão, o que vai falar mais alto? É o judaico. Né? É o olho por olho, dente por dente. É a galera de lá é do mal e a gente tem que erradicar eles. Então, quando essa galera começar a querer erradicar quem estava atacando os valores judaico-cristãos, e que agora a gente está no poder, quem está aqui dentro da garrafinha da água e do óleo, vai dizer, não, para, que a gente não vai fazer isso, não. Tu vai junto, isso sim. Aí é onde os cristãos vão ser massacrados e dominados. Entendeu? Genuínos, entendeu? Aí esses serão os vitoriosos. Os massacrados por causa do nome de Deus e do Evangelho. Alguém que, como ela levanta a bandeira do perdão, olha que lá o contexto é dela, ainda estamos numa transição e ele desautoriza. Imagina quando depois que já está dominado eu não preciso mais de me simpatizar com esse discurso. E ele é contra a minha questão de executar quem está. Existe de lado a lado, e nós sabemos disso, cada vez está sendo nutrido um ódio muito grande sobre o outro, e dizer assim, simplesmente quem está desse lado ou desse lado é do mal e pronto, e não a gente tem que ser eliminado. Está sendo alimentado dos dois lados isso, no sentido de uma eliminação, entendeu? E o cristão de qualquer dos dois lados, quem for de verdade, uma sociais, vocês lembram aquele vídeo de um pai que então, nos Estados Unidos parece que tem isso, né? Quando a pessoa comete um crime, ela posta em um lugar onde as pessoas vão ali e xingam ela, os parentes da vítima, e aí tem um vídeo
conheço, não. Você nunca viu esse vídeo? Não. E aí lá tá todo mundo, e segundo esse vídeo da rede social vai narrando, esse cara então estaria sentado ali no banco dos réus, que teria matado pessoas em série, seria um psicopata, né? Então aquela pessoa que não tem sentimento, que tudo, e tá lá. Aí vai o pai da primeira vítima, e xinga, e humilha, e chama de tudo quanto é nome, então ele tá lá, assim. Aí chega um senhorzinho já, cabeça branca, e diz, olha, fulano, você tornou minha vida muito difícil. Ele tinha matado a filha desse senhor. Você tornou minha vida muito difícil. Porque eu sou cristão e o meu Senhor diz que eu tenho que te perdoar. E aí esse psicopata, então, começa a se emocionar. Sério? Eu não acho Começa o que quê? eu quero ver. Começa a se emocionar. Aí é o primeiro momento que ele Ah, eu quero ver esse vídeo. vou procurar. Que massa. Demonstra uma reação. Nossa. E aí então Deve ser ele legal. prossegue dizendo, né, então eu te perdoo, você está perdoado. É bem interessante. E os outros todos ali, todo mundo xingando ele. E aí quando esse senhorzinho então chega, é muito legal esse vídeo. Eu vou procurar e vou mandar lá no curso. É como a gente estava falando na quarta. Essa questão do amor que constrange, né, tudo. Então assim, Esse, tem a ver com isso, do perdão, né? Mas aí seria nesse mesmo contraste. Sim, então, sim. vários familiares Sim, sim. atacantes, xingando, Sim, tudo, e sim. vem esse senhor, como a mulher lá do Kirk, e diz, então, olha, você tornou minha vida muito difícil. O que me marcou muito, além da questão da expressão, é se declarar desse pai dizer assim, não está sendo fácil, não. Por isso meu mestre mandou. Não é fácil, não. Todo o processo de perdão vai começar com eu tenho Perdão uma não é ordem e eu fácil, tenho né? que fazer. E aí você entra num processo, né, de perdão. Um processo. Mas começa com a obediência, né? Então ele começa processo. dizendo isso, você tornou minha vida muito difícil, muito difícil, não está sendo fácil não. Porque eu fico imaginando, né, lidar com essa dualidade que existe dentro da gente, então tem que obedecer, mas né, aqui dentro de mim eu queria mesmo era pegar esse cara pelo pescoço e... E até mesmo porque pegando o cara pelo pescoço, você vai ter apoio de mais gente. Você fala, não, eu vou perdoar, você ainda vai ter que lidar com as críticas. Sim. Pô, você é uma Não, louca, você não mata sua filha? Eu frequentava uma igreja uma época e estava na liderança até. Vou procurar. Mas era do Ministério do Louvor na igreja. E tinha então, teve gente, um pastor que teve envolvimento com a outra pessoa da igreja, 2 casais na igreja, onde estava tendo essa coisa de traição por algum tempo e tudo, não houve confissão, nada e foi pego. E aí o pastor principal então tratando com essas pessoas e tal, e a igreja ficou sabendo e tudo. E ficaram essas 2 famílias, esses 2 casais sem ir na igreja um tempo, né, com isso. E o pastor lá trabalhando, o restabelecimento dessas famílias e tudo, e houve um perdão mútuo lá de bastidor trabalhado e tudo. No dia que essas pessoas chegaram para a igreja, esse que tinha cometido o pecado, o homem nessa relação que estava pecaminosa lá, quando ele entrou, o pessoal do Ministério de Louvor parou, a maioria, desceu e saiu da igreja. Mentira. a maioria o quê? Desceu do púlpito e saiu da igreja. Mentira, sério. Entendeu? Parou o louvor. Tipo a ideia de que eu me recuso a estar no mesmo ambiente que essa pessoa esteja. Entendeu? Então, se nesse ambiente, é por isso que eu estou falando, se nesse ambiente, o povo não exagera, o povo mostra o que é na essência, entendeu? Que se nesse ambiente, dentro da igreja, a gente vê isso, a mulher do cara perdoou, os 2 entram na igreja, o casal, imagino que ela não está passando ainda ali, e ele também, porque o pecado arrebenta com a pessoa, né? Mas eu não me permito o perdão que eles se deram. Isso para mim é inadmissível. Mas isso né? aconteceu na ONU agora essa semana, né? Uhum. Porque o Natanael foi na ONU se defender e todos se retiraram, né? A maioria se retirou. Você olha a imagem das cadeiras vazias, um gato pingado aqui, um outro ali, outro dentro de casa. Ali, para além disso, nem considero muito isso, porque eu vejo muito mais ali que me sentiu aquela cena, foi a ideia de, cara, como todos nós estamos comprometidos com os nossos respectivos lados, que não nos permitimos ouvir, né? Porque era um momento onde, independente de mérito, a pessoa tem para ela dizer como é que está a situação, como ela vê e, eventualmente, tentar convencer uma ou outra pessoa de lado. Mas ninguém, de absolutamente lado nenhum, em instância nenhuma, está aberto para ouvir o outro lado. Então, assim, o mundo está desse jeito, né? Isso é assustador.
Porque nós chegamos em um ponto que ninguém mais Porque se vai o senhor evoluir. não te Nós ouve- só temos que torcer para estarmos do lado certo. Porque ninguém mais muda nada. Essa é a sensação. Porque ninguém está disposto a ouvir. Essa foi bem emblemático num nível macro, mas que se aplica nos nossos mundinhos aqui. Né? Não tem dentro da família, num grupo de WhatsApp, um grupo de Agora, trabalho, quanto- ninguém. Tá? voltando. Acho que a gente. Tudo passa por isso que a gente começou o perdão, né? Que é a base de tudo, que Deus nos dê a graça. E quando a gente sempre vê outras pessoas, que Deus nos dê a graça de perdoá-los, mesmo quando a gente não for vítima. Não que necessariamente o perdão tenha uma ideia de irresponsabilidade, as pessoas, é a lei da semeadura, né? As pessoas pagam pelos que elas fazem, mas não que eu deseje alguém que fez. São as colheitas, né? Paga nesse sentido de colheita. A gente está, por exemplo, no regime, normalmente as sociedades são assim, existem leis para que as sociedades sobrevivam, tem leis e as consequências, cada um sabe como são, mas não que o meu coração, se eu fui vítima ou vejo alguém sendo vítima, eu vou ser alimentado de um sentimento de que aquela pessoa tem que pagar. Porque eu não quero, no meu julgamento, ser julgado com o critério de que eu pague e responda por tudo que eu tenha feito. Porque senão eu realmente vou estar muito, muito enrolado. Vou precisar de mais de uma eternidade para poder pagar tudo que eu devo. Né? Que Deus nos dê essa graça, porque só a presença dele, por isso sempre que a gente orar diariamente, pedindo a Deus o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, e perdoa assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Exatamente. Então que essa presença de Deus, esse pão nosso de cada dia, a cada dia que a gente faz essa oração, de preferência algumas vezes ao longo do dia, mas pelo menos no início e no final do dia, que a gente possa, ao invocar essa presença, enquanto pão nosso, provisão nossa de cada dia, dizer, Deus, me ajuda nesse dia de hoje a perdoar aqui no meu passado quem já fez mal contra mim, talvez eu vá concretamente já pensar em algumas pessoas, e também pedir, me ajuda nesse dia hoje aqui, ou nesse que está para diante de mim, que eu esteja preparado, Senhor Deus, para perdoar as pessoas que vierem a me ofender, já está pronto já para perdoar. Então assim seja, essa é a nossa oração, se alguém quiser complementar, fique à vontade. A oração. Amém? Deus nos dê essa graça. Não vamos brincar com isso. Todo misericordioso, Oh, Deus. tenha compaixão de nós, Oh, Senhor Jesus. perdoa os nossos pecados Oh, Senhor e nos Jesus. conduz à vida eterna. Oh, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, Sim. agora e sempre. Amém. 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 Obrigado, minha irmã.